Olá, boa tarde a todos. Este é mais uma vez um encontro em Engenharia Física Tecnológica e História da Alumni, e hoje temos o privilégio de ter para vos contar uma história, desta vez do professor Hugo Terças, doutorando em Física no Instituto Superior Técnico e membro do Grupo de Plasmas, e do antigo seu aluno João Rodrigues, neste momento investigador associado no Imperial College em Londres. Então, antes de mais, ao João e ao Hugo, muito obrigado, e portanto, 45 minutos para vocês contar a vossa história. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado, Elídio, por esta apresentação. Desde já, João, gostava de agradecer a tua presença. Gosto muito tão amável em ter aceitado, então, contar um pouco a antecedência. A ideia, como foi aqui dito, é dar-nos um bocadinho a conhecer o teu percurso, aquilo que fizeste enquanto estudante no técnico e agora, portanto, temos uma vez já como investigador no Imperial College, para também percebermos um bocadinho aquilo que pode ser um percurso típico ou então e as saídas profissionais típicas das pessoas que fazem aqui o nosso curso de MEF aqui connosco no técnico. Portanto, eu gostaria só fazer aqui um pequeno percurso, um pequeno sumário daquilo que o João fez. Portanto, o João fez o curso de mestrado integrado em Engenharia Física Tecnológica aqui connosco no Instituto Superior Técnico. Depois do mestrado, seguiu imediatamente para o doutoramento, não é, João? Tu fizeste o doutoramento logo a seguir. Exatamente. O mestrado, também aqui no Instituto Superior Técnico. E depois do mestrado, depois do doutoramento, seguiu para uma carreira, portanto, de investigação neste momento no estrangeiro, onde está no Imperial College. Gostava de começar desde já a perguntar-te o que é que te levou a estudar Física. Pronto, chegaste ao 12º, seguramente eras um bom aluno de Matemática, um bom aluno de Física, e decidiste, vou estudar Física. Porquê é que isso aconteceu? Olá, Hugo. Olá, aos gestantes. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar ao técnico, embora o voltar desta vez seja um bocadinho... seja numas condições que não seriam as ideais, mas é sempre um prazer voltar a falar com vocês, como é óbvio. A tua pergunta é porquê que eu fui para a Física, não é? Falaste do 12º, eu na verdade decidi ir para a Física muito antes do 12º. Eu acho que decidi ir para a Física no 7º ano, que eu acho que é no ensino básico, quando se começa a ter Física na escola. E foi aí que eu sempre gostei de Matemática, até essa altura. Era na verdade a única coisa que eu realmente gostava na escola. E no 7º ano passou a ser duas coisas, Matemática e Física. E eu acho que foi mesmo desde essa altura que eu decidi que realmente era aquilo que eu queria fazer da minha vida, para muita tristeza dos meus pais, porque na altura ir para a Física não é propriamente uma carreira de sonho. Eu acho que entretanto essa mentalidade mudou um bocadinho, principalmente porque se começa a ouvir falar muito de Física na televisão, inclusive, certo? E agora acho que é visto de maneira um bocadinho diferente. Mas sim, eu tomei essa decisão 5 anos antes de entrar, 5 ou 6 anos antes de entrar no curso, na verdade. Muito bem. E depois tiveste que escolher a universidade, não é? E nessa altura o nome técnico apareceu-te. Foi a tua primeira opção ou não? Como é que se ir ao técnico? Sim, ou a seguir eu tive de ter essa decisão de ir para a Física, há sempre aquela curiosidade de quais são as opções, não é? E eu lembro que já desde essa altura havia uma certa fama no ar do técnico. O técnico sempre teve, pelo menos desde o meu 7º ano, o técnico já tinha essa fama mais ou menos generalizada de ser o melhor curso de Física do país. E uma vez que tu queres fazer isso da tua vida, por que não ir para o melhor sítio, certo? Felizmente, nessa altura, não era tão difícil como é agora entrar no curso de Física. E eu então estudei o suficiente, ou aquilo que eu achava que era preciso para ter boas notas para entrar. Mas o técnico, sem saber muito do que era o técnico e sem conhecer muitas pessoas do técnico naquela altura, mas lá está, havia a fama, que eu não sei bem explicar porquê, mas havia a fama, e até certo ponto se calhar de forma justificada, mas havia essa ideia no ar do técnico ser o melhor sítio do país para estudar Física. Se o é ou não sei. Mas que é um bom sítio para estudar Física, pelo menos na altura era, sem dúvida. Portanto, e acredito que continua a ser. Muito bem. Isso leva-me justamente à pergunta que vem a seguir, era se de facto depois do teu percurso concluíste que a tua escolha foi acertada e que a tua formação esteve à altura daquilo que tu achavas que seria uma boa formação em Física.
É uma pergunta difícil de responder, não é? Porque tu não consegues responder a isso sem teres outras realidades para poder comparar, não é? O que eu posso, ou seja, não há um valor relativo que eu possa dar, mas há um valor, até certo ponto, há um valor absoluto pessoal que eu posso dar. E de facto, o curso de Física no técnico não esteve de forma alguma aquém das minhas expectativas. E eu acho que passei a gostar ainda mais de Física depois de entrar no técnico e depois de perceber realmente o que era Física. Na altura, ou pelo menos na minha altura, isso não aconteceu com muita gente. Havia muita gente que acho que tinha uma ideia diferente do que seria um curso de Física. Depois começam a ter cadeiras como Programação, Física Experimental, Matemática até certo ponto. Muitas das vezes havia um pequeno dissabor com aquilo que eles descobrem que é Física. Eu não senti isso, até pelo contrário. Por isso eu diria que eu nunca nos meus 5 anos no curso de Física pensei que podia ter tido a decisão errada em ter ido para a Física. Acho que continua, e mesmo agora continua a ser continua a ver como uma decisão acertada, digamos. Acho que ficamos todos muito felizes com essa tua experiência e gostava só que agora de certificar que de facto assim foi. Ou seja, sentiste muita diferença na transição do secundário para o ensino superior, neste caso do técnico, e depois esse percurso foi, ou essa diferença se existiu, foi ou não combatada depois? O que é que aconteceu no teu caso particular? Eu acho que de uma maneira ou de outra toda a gente sente um bocadinho de diferença. Eu senti muita diferença em vários aspectos. Um dos aspectos foi que eu não estudava muito no secundário, digamos. As coisas que eu gostava não era preciso estudar, as outras coisas eu estudava só o suficiente para ter notas razoáveis, que na altura era suficiente para entrar em Física. E depois, dentro do técnico, por muito que tu gostes e por muito que tu realmente estejas motivado para aprender aquilo que te estão a ensinar, tens que trabalhar para além disso, não é? Tens que realmente estudar. E isso não foi uma surpresa desagradável, ou digamos, não veio com sacrifício, mas sem dúvida eu me vi de um dia para o outro a ter que dedicar muito mais tempo ao ofício, digamos. Mas lá está, como era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e há cadeiras aborrecidas no técnico, até há cadeiras de Física aborrecidas no técnico, mas veio com muito tempo dedicado, mas não veio com grande esforço, digamos, porque sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Outra grande diferença que há em relação ao secundário, e que muitas pessoas acho que não se conseguem adaptar, e eu estou a falar disto porque eu acho que muita da audiência, segundo o que eu percebi, são alunos do secundário, não é? Por isso, eu acho que os alunos do técnico vão saber exatamente aquilo que eu estou a dizer, mas se calhar os alunos do secundário não vão estar tanto à espera desta nova realidade. Mas de um dia para o outro tu também te vês, ou passas de uma instância em que tens o teu horário muito bem definido, começas uma cadeira às 8, acabas às 9h30, depois começas outra e por aí fora, e tens que ir às aulas e tens essa rotina, para uma rotina onde tu basicamente geres o teu próprio tempo à tua maneira. Depois cada um tem que se adaptar a esta nova realidade. Eu, por exemplo, a minha maneira de me adaptar a esta nova realidade foi deixar de ir às aulas e estudar em casa. O que eu não estou a dizer que é a solução ótima para toda a gente, mas ao fim de 2 ou 3 meses no técnico, se calhar um semestre até, eu cheguei à conclusão que essa era a configuração que melhor funcionava para mim. Mas também é uma diferença bastante grande em relação àquilo que tu estás habituado no secundário, não é? Tens que aprender a gerir o teu tempo de forma muito mais proativa do que aquilo que tu fazes no secundário, ou pelo menos daquilo que eu fazia no secundário. Pois, seguramente isso aconteceu, permitiu-te em algumas cadeiras, as cadeiras presenciais e de laboratório não pudeste fazer, tiveste mesmo de estar a fazer. E isto depois, portanto, presumo, eu conhecendo como te conheço o João, portanto, tu, no caso, percebeste rapidamente que o teu perfil, aliás, tens um perfil que não é muito típico do aluno de MEF, no sentido em que sempre conseguiste fazer a comunhão entre a tua vocação experimental, digamos assim, e o teu gosto pela teoria, não é? Portanto, tu és dos poucos, se calhar, que eu conheço, que tem uma formação, primeiro, muito vasta, mas também na própria área de especialização, teve uma formação, aliás, abraçou com grande interesse, quer a parte teórica, quer a parte experimental.
E isto aqui é uma pergunta que eu te lanço, que eu acho que é muito interessante, obviamente também para as pessoas que vão entrar em MEF, mas sobretudo para os colegas que estão aqui, que são um bocadinho mais jovens do que tu, que podem ter a perspectiva de que um físico atualmente se define apenas e só como um físico teórico, como um físico experimental. E tu és o caso clássico, ou não clássico, mas um caso gritante, digamos assim, de uma situação em que é possível juntar as duas coisas. Podes falar um bocadinho sobre isso? Como é que tu lidaste com isto? Sim, claro. Aliás, há vários aspectos em relação a este tópico que eu posso abordar. De facto, tens razão que, de forma standard, e não só no técnico, mas eu já vi esta realidade, neste caso no Imperial também, onde eu estou agora, há muita tradição de segregar física experimental de física atómica, de física experimental de física teórica. Não em termos de tópicos, porque todos os tópicos requerem ambas as componentes de física, não, certo? Física é por definição uma ciência experimental, mas por outro lado só a ciência experimental por si não chega, há que fazer mais que isso, há que fazer teoria. Mas há muita tendência de falar só em físicos teóricos, em físicos que fazem teoria e em físicos experimentais que estão fechados num laboratório. Isto não é uma realidade, ou não é de toda uma mentalidade contida só no técnico. É bastante mais genérico do que isso. Dito isto, eu acho que não há impossibilidade nenhuma de tu poderes fazer as duas coisas e até certo ponto elas complementam-se de forma bastante interessante. Tu, sendo um experimentalista que sabe fazer teoria, tu tens uma visão muito diferente do teu sistema, da tua experiência. Por outro lado, se és um teórico que faz experiências, tu abordas um modelo de forma bastante diferente do que um teórico por muitas vezes faz. Há uma certa... Quando tu falas com físicos teóricos, muitas vezes quando falas com físicos que só fazem teoria, há uma certa... como é que eu ia dizer? Há uma certa visão sobre o que é um modelo de física que não é realista. Muitas das vezes a realidade é vista subjugada ao modelo e não ao contrário. E eu acho que ter esta ligação entre experiência e teoria dá-te um bocadinho mais de realismo na maneira como tu fazes física, como tu abordas qualquer problema em física. Outra realidade que eu senti enquanto estava no técnico, desta vez o que eu vou falar eu acho que é um bocadinho mais contido à realidade portuguesa e se calhar porque não há... Se calhar pode ser tem tudo origem do ponto de vista financeiro, que é Portugal não faz física experimental de topo. Infelizmente, Portugal não faz física experimental de topo. Certo, em raras exceções, e eu quero acreditar que nós no técnico temos algumas dessas exceções, mas é difícil encontrar física experimental em Portugal. E eu acho que, em certo ponto, o produto disso é visto como o físico experimental é muitas vezes visto como aquele que não sabe fazer contas. Okay? Eu acho que há muito essa mentalidade que não é real, não é de todo realista, mas eu acho que até certo ponto é um bocado emergente em Portugal e eu não sinto, por exemplo, isso em Londres. Por vezes até ao contrário, no sentido em que se dá muito mais atenção à física experimental e a teoria é quase subjugada a uma experiência. Do que ter esta visão um bocado redutora do que é a física experimental, que não é de todo justificada, não é de todo justa. Eu conheço muitos experimentalistas puros até que têm um conhecimento de física muito mais avançado do que teóricos puros. Dito isto, eu acho que a junção das duas é sempre melhor do que qualquer uma em isolamento, digamos. Sim, de facto é interessante esta ligação entre a física experimental e a física teórica, que é uma relação que muitas vezes é um bocado confusa nos alunos quando chegam à altura de fazer as suas escolhas, não é? E isto lança-me para a pergunta que é a seguir, tu chegaste ao 4º ano e tiveste de fazer uma tese de mestrado. Para já, essa tua relação com a teoria e com a experiência, que era muito pouco usual, foste escolher um tema de mestrado que também não era muito usual no técnico. Podes falar um bocadinho sobre esse tema de mestrado? É verdade, sim. Eu não sei se a realidade continua a ser esta em física. Eu acho que não. Acho que nos últimos anos tem havido um esforço para combater esta deficiência que eu achava que existia na altura, que é uma certa separação entre o ensino e a investigação.
Para dar um exemplo, eu acho que cheguei ao 4º ano, ou eu acho que só no 4º ano ou no 5º ano é que eu descobri que existia um tokamak no técnico. Eu acho que só no 4º ano é que descobri que existia um grupo de lasers intensos. Eu acho que há uma certa... Na altura havia uma certa desligação entre ensino e investigação que eu acho que não deve existir, ou se existir não pode ser tão forte como era na altura. E eu, de facto, cheguei à altura em que queria fazer uma tese de mestrado e eu não sabia exatamente quais eram as minhas opções em termos da investigação que era feita no técnico. Fiz a única coisa que estava ao meu alcance, que fui ao Fênix e vi quais eram a lista das teses que estavam a ser sugeridas. E foi aí que eu encontrei um certo conjunto de teses sugeridas pelo professor Tito Mendonça, que tu conheces muito bem, porque nós somos da mesma família científica. É verdade. Infelizmente, acredito que a maioria do pessoal que está em MERT agora não o conheça, porque eu não o conhecia antes de andar à procura de tese científica, apesar de ser 10 anos após a sua reforma, continua a ser, se calhar, dos cientistas que mais produz no técnico. E eu encontrei um grupo de teses que tinha a ver um bocadinho com física estatística, fluidos quânticos, turbulências, coisas deste género, que eu ouvi falar um pouco durante o curso. Não é propriamente uma área onde o nosso departamento seja especialista. Aquilo pareceu um bocadinho fora das áreas científicas do técnico, mas do nosso departamento, mas de certa forma atraíram e eu acabei por contactar o professor Tito. Eu na altura queria fazer teoria, eu não queria ser físico experimental. E eu, até certo ponto, eu estive a falar ainda há pouco desta mentalidade que o físico experimental, de certa forma, é inferior em termos de qualidades técnicas ao físico teórico, e eu tenho que admitir que eu era parcialmente desta opinião. Antes de eu começar a fazer a minha tese de mestrado e a minha tese de doutoramento. Eu contactei o professor Tito para fazer então uma tese de mestrado. Na altura, o tema que ele propôs tinha a ver com condensados de Bose-Einstein, que era um tema que eu gostava. Eu acabei por convencê-lo a fazer uma tese teórica, mas ele então sugeriu-me um problema que na altura parecia ser um bocadinho esotérico ou fora do contexto, que foi começar uma experiência de átomos frios nova, uma experiência que não existe em Portugal, e agora ainda só existe uma e é a nossa. E ele então veio-me com esse desafio. Eu na altura não achei muita piada, sinceramente, porque eu queria ser físico. Sim, acho que podemos... Falando com ele, comecei a perceber que o payoff possível de realmente abordar este tema podia ser alto. Era sem dúvida um desafio interessante, era uma coisa altamente desconhecida, não só em termos de área científica, física atómica e por aí fora, é uma área científica praticamente inexistente, não só no nosso departamento, mas em Portugal. As experiências daquele género não existiam em Portugal e pareceu de facto ser um desafio interessante, e ele convenceu-me a fazer em paralelo teoria e trabalhar nesta nova experiência ao mesmo tempo. E foi isso que me levou ao meu caminho na física experimental. Começou por essa sugestão do professor Tito. E eu realmente mantive o meu gosto em teoria e sempre fiz teoria durante as minhas teses de mestrado, doutoramento, e agora no Imperial também o meu tempo é metade teoria, metade experiência. Mas o meu gosto por física experimental começou dessa forma. E sinceramente não me arrependo. Eu acho que fez de mim até o melhor físico a fazer teoria por ter uma noção mais próxima do que é fazer experiência. Acho que de todo é uma vantagem. Acho que esse é um testemunho de facto muito valioso, João. Muito obrigado por partilhares. Até porque há aqui alunos que brevemente terão a fazer as suas escolhas, e eu acho que é importante que fique claro que a física experimental, em contacto direto com a física experimental, beneficia mesmo quem venha a fazer teoria. Depois fizeste um doutoramento, não é? Portanto, o doutoramento depois foi, digamos, mais experimental. E a tese de doutoramento, podes-nos falar um bocadinho sobre ela? Qual era o tema? O que é que fizeste no teu doutoramento? Sim, claro. A tese de doutoramento surgiu... Ou vamos começar de outra forma. Eu fiz a minha tese de mestrado, foi puramente teórica e, digamos, em part-time, então comecei a investigar este tipo de experiências e a começar a trabalhar na experiência. Mas montar uma experiência nova e uma experiência desta envergadura é um projeto que não acontece à escala de tempo de uma tese de mestrado. Eu acabei por entregar a minha tese de mestrado, foi puramente teórica,
Mas gostei do tema, gostei de trabalhar na experiência. Acima de tudo, gostei de trabalhar com o professor Tito, que tem uma maneira bastante particular de gerir os seus alunos, mas é uma maneira com a qual eu me identifico e com a qual eu me dou bem. E a tentativa de depois começar a fazer o doutoramento com ele surgiu de forma natural. Eu nem sequer fui à procura de outras oportunidades lá fora, por exemplo. O professor Tito, na altura, perguntou-me se eu estava interessado, que eu podia arranjar uns contactos, umas possibilidades, mas eu, na altura, quis fazer o doutoramento com ele, quis fazer o doutoramento em Portugal. Eu acho que, continuo a achar que foi uma boa decisão. Eu acho que o nível dos doutoramentos em Portugal não está abaixo do nível dos doutoramentos noutros sítios. Eu nunca senti que a minha formação em Portugal, quer a nível de mestrado, quer a nível de doutoramento, me tenha deixado com um handicap em relação a qualquer outro tipo de formação, mesmo das melhores universidades que aí andam. O projeto de doutoramento, então, era parcialmente continuar com o desenvolvimento da experiência e depois, então, fazer experiências, ou seja, havia o objetivo principal, que era pôr a experiência a funcionar, por si só foi uma das partes mais complicadas da tese. Normalmente, quando tu queres fazer ou montar uma experiência nova, aquilo que tu fazes é, ou tu já fizeste no teu sítio e queres replicar isto no teu laboratório, ou então tu vais visitar alguém que já tem uma base de conhecimento bastante grande sobre estas experiências, vais aprender, porque há coisas que não... Isto são experiências bastante orgânicas, certo? Correto? Há coisas que tu só aprendes fazendo, ou então tens que falar, tens que ver para perceberes como é que se fazem. E não é uma eu não tive nenhuma destas opções. Eu tive que aprender a ler apêndices de artigos ou a ler apêndices de teses de doutoramento, o que tornou este processo de começar e desenvolver esta experiência bastante mais, por um lado, mais desafiante, mas também mais demoroso. Mas havia então este objetivo primário, que era pôr a experiência a funcionar, e depois então havia, como eu comecei a fazer teoria ao mesmo tempo, uma vez a experiência estando a funcionar, já havia um monte de ideias do que seria eventualmente interessante de explorar na experiência e fazer teoria para acompanhar a experiência, que é sempre uma coisa agradável, sempre agradável tu teres um modelo que realmente podes comparar com algo que tu consegues medir. Ou seja, afastaste um bocadinho da abstração de fazer teoria só por si e ter um objetivo mais palpável na teoria. E este foi basicamente o meu projeto de tese. O tema em si é átomos frios, nós estudamos turbulência em átomos frios, que foi um tema novo, foi um tema que a comunidade não está habituada, e nós sentimos isso porque sentimos alguma dificuldade em conseguir explicar ao resto da comunidade até que ponto aquilo que nós estamos a fazer é interessante e é novo e é correto. Há uma certa inércia na comunidade em aceitar coisas que não são standard, que não são enciclopédicas, digamos. E nós, de facto, sentimos isso. Mas eu diria que no final do dia o meu projeto de doutoramento foi bem sucedido. Nós temos a experiência, ainda hoje está a funcionar, nós já tivemos mais alunos e continuamos a ter alunos a trabalhar nela. Por isso eu diria que sim, que foi de facto uma boa decisão eu ter escolhido fazer parcialmente este percurso experimental para além do percurso teórico. Obrigado. Sem dúvida. Sim, de facto, muito obrigado, João, pelo teu testemunho, e nota-se de facto na maneira como tu falas, de facto, que tornas isto ainda como nosso, que de facto tiveste uma boa experiência aqui no técnico, e ainda bem que assim foi. Penso que podemos passar então para a fase das perguntas, não é, Alexandre? Temos já algumas perguntas de pessoas que estão a assistir. Se quiser então já lançar aqui alguma. Sim, se calhar vou começar pela pergunta do Rafael. Pergunta se pudesse mudar alguma coisa no método, agora left, o que é que seria, especialmente nos laboratórios, o que é que mudaria? Ok. Tu falaste dos laboratórios em específico, e aquilo que eu vou sugerir, eu acho que parcialmente está relacionado com algo que eu já disse, e
parcialmente eu acho que já existe um esforço, eu não sei até que ponto, mas acho que já existe um esforço para colmatar isso, que tem novamente a ver com o gap que existe entre formação e investigação. Nós temos, o nosso curso é rico em física experimental e eu acho que é importante manter essa componente de física experimental tão forte como eu tinha na altura, e eu acho que ainda funciona mais ou menos no mesmo contexto. É importante manter, mas eu também acho que é importante haver mais diversidade nas experiências que se fazem. Eu lembro que fiz, se calhar, 10 experiências com computadores de partículas, onde a variabilidade das experiências não era muito. E, acima de tudo, nós temos laboratórios espalhados pelo departamento, onde se faz física experimental de forma mais, à falta de melhor palavra, vamos chamar profissional, ou mais próximo do que realmente é investigação científica. E eu acho que deve haver uma ligação mais forte entre a formação e esta componente de investigação. Eu já quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, começaram a haver umas iniciativas onde os alunos do terceiro e quarto ano, podiam fazer experiências nos laboratórios de investigação. E nós, por exemplo, no nosso laboratório, nós sugerimos não muitos, mas alguns temas de investigação e alguns trabalhos laboratoriais que eram muito próximos e, de certa forma, em muitos dos casos, nos ajudavam àquilo que nós estávamos a fazer para os nossos artigos, para a nossa investigação. E eu acho que é importante fazer... Eu falo do ponto de vista da física experimental, porque tu em particular falaste da física experimental, eu acho que é importante fazer essa ligação, se calhar até mais cedo no curso. Sim, e de facto, só aqui uma pequena adenda. Neste momento, no Departamento de Física, existe uma cadeira, que é o Laboratório de Física Experimental Avançada, e que institui justamente isso que acabaste de dizer. Portanto, os alunos agora já têm contacto com laboratórios de investigação e, portanto, já fazem uma experiência, ou várias, não sei, experiências em contexto de investigação. Portanto, e já coloca os alunos em contacto com aquilo que são as experiências e o rigor experimental necessário e os temas que são os temas mais atuais em investigação científica. Portanto, penso que essa questão que de facto é muito importante, e os alunos estarem mais próximos ou sentirem-se que fazem experiências que são mais próximas da investigação, com um valor científico mais próximo, mais atual, também torna as coisas mais interessantes. Alexandre? Ótimo, ótimas notícias. Mais uma? A segunda pergunta é da Tânia, que um bocado a mesma minha pergunta: quais é que são as principais diferenças entre fazer investigação em Portugal e, por exemplo, no Imperial College? Qual é realmente a diferença? Ok. Além da diferença de orçamento. Há várias diferenças e muitas delas, eu acho que no final do dia podem ser relacionadas com mais financiamento ou menos financiamento. Eu acho que sinto isso mais propriamente do que um físico faz puramente teoria, porque a física experimental depende, até certo ponto, depende de ter financiamentos grandes, digamos. Para te dar um exemplo muito específico, e parece que não representa nada, mas na verdade representa uma realidade maior. Okay? Nós muitas vezes, quando estamos a fazer física experimental, há uma componente que se parte, há uma coisa que nós precisamos para montar algo novo. E eu, quando tinha estes problemas em Portugal, e muitas das vezes nós, entre decidirmos, ok, temos que comprar isto, e realmente a peça chegar, muitas vezes demoravam-se 2-3 meses, e estes 2-3 meses eram perdidos entre aprovações, aprovar por uma entidade, aprovar por outra, depois não havia orçamento, volta para trás. Este processo burocrático, que quase que parece que existe para te fazer desistir de gastar dinheiro. Não estou a dizer que de facto é este o objetivo, mas há um processo burocrático bastante grande imposto por cima desta estrutura, que nos impossibilita, ou que mete muitos travões a este tipo de coisas. Para dar um exemplo de comparação, eu muitas das vezes, um tempo típico que eu precisava de esperar entre decidir quero comprar isto e receber isto no laboratório, era 2-3 meses. Eu no Imperial, eu decido que quero uma peça de equipamento que custa 10.000 libras hoje de manhã, amanhã à tarde ela está no laboratório. É um pequeno exemplo, mas representa mais do que isso. Representa uma atitude diferente perante a necessidade de gastar dinheiro e perante a falta de...
perante o facilitismo com que a própria instituição te dá para fazer o teu trabalho. Estás a perceber? Às vezes nem é só quanto dinheiro é que o projeto tem para gastar. Às vezes é simplesmente a burocracia que está inerente a esse tema, a essa ação de gastar dinheiro. Isto faz com que, pelo menos em termos de física experimental, Portugal esteja um bocado condenado a fazer física experimental um bocado. Há um certo delay entre a física experimental que é feita em Portugal e é feita no resto do mundo, porque a consequência natural destas limitações é que tu nunca podes fazer física de ponta ao mesmo tempo que todos os outros estão a fazer, não é? Ou seja, tu estás condenado a ter um tempo de aderência à tecnologia que não te permite competir muitas das vezes com alguns dos outros grupos lá fora. Em teoria, de certeza que há outro tipo de problema, ou tipo de limitações, mas eu acho que de facto, eu acho que a ciência em Portugal, a ciência experimental em Portugal tem um bocado aspecto amador, quase, e é visto como algo muito mais prioritário, muito mais fazendo parte de uma necessidade básica noutros países. Em especial em Inglaterra, que é a realidade que eu conheço. Muito obrigado. Já agora, antes de irmos à nossa próxima pergunta, gostava só que ficasse aqui claro para a audiência. Eu não te cheguei a perguntar o que é que tu trabalhas agora atualmente. Acho que é um tema muito giro e se calhar ficava engraçado que ficasse claro o que é que tu estás a fazer neste momento. Qual é a tua área de investigação correta? Ok, eu na verdade mudei um bocadinho da área de investigação quando saí do doutoramento. Aliás, eu mudei um bocado da área de investigação já enquanto estava a fazer o doutoramento. Há pessoas que vocês seguirem a carreira científica vão se ver, se calhar não de forma explícita, mas vão se ver numa de duas situações. Ou vocês arranjam um tema, uma área que vocês realmente gostam e vão se tornar altamente especializados nessa área, e acabam por desenvolver o trabalho à volta dessa área. Isso não foi bem o que me aconteceu. O que aconteceu é que eu não é que eu perca o interesse, mas eu não gosto de dizer que perco o interesse, mas eu ganho interesse por outras áreas rapidamente. Então já durante o doutoramento eu comecei a investigar outras áreas que depois nem sequer fizeram parte da minha tese de doutoramento. Eu filo porque realmente comecei a ganhar interesse noutras áreas. Isto para dizer que eu mudei um bocadinho o tema ou a minha área científica quando eu fui para o Imperial. Eu agora no Imperial nós estudamos condensados de luz, ok? Pode parecer uma coisa assim um bocadinho esotérica, mas se vocês já ouviram falar de condensados de Bose-Einstein, que são estados quânticos macroscópicos, quando nós ou temos muita matéria em densidades muito altas ou então arrefecemos bastante a matéria, de maneira ao comprimento de onda de Broglie ser comparável com a separação entre partículas. Quando isto acontece, então nós temos a formação de uma função de onda a uma escala macroscópica, se quiserem. Okay? Isto é tradicionalmente feito com átomos, com partículas de matéria. O que acontece é que nós somos inteligentes o suficiente para desenhar sistemas onde os fótons se comportam como partículas de matéria e então estes processos podem ser observados com luz. E são estes os sistemas que eu estou a estudar aqui em Londres neste momento. Obrigado. Alexandre, mais alguma questão da audiência? A próxima questão é da Júlia, que pergunta que cadeiras é que achou mais úteis para o trabalho que faz agora? Desculpa, que cadeiras é que eu achei mais úteis? Mais úteis para o trabalho de investigação que agora faz. Pode parecer surpreendente a minha pergunta, mas a minha resposta, mas cadeiras que eu acho que foram bastante úteis acabam por ser cadeiras bastante diversas. Por exemplo, programação. Programação é sem dúvida uma cadeira que quer faças teoria, quer faças experiência, vai haver um certo ponto onde tu não consegues fugir ou não podes fugir de fazer simulações, de fazer métodos numéricos e por aí fora. E eu acho que dificilmente tu encontras um físico bem sucedido atualmente que não seja bastante proficiente em programar, ok? Muitas das vezes é mais que uma linguagem. Programação é sem dúvida
uma forte componente de programação é, sem dúvida, uma das razões pelas quais as pessoas que saem do nosso curso estão bem preparadas para fazer uma data de coisas diferentes. Depois, torna-se um bocadinho difícil porque, em muitas das vezes, e principalmente nas áreas em que eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de ter uma visão mais holística daquilo que eu estava a fazer. O que quer dizer que eu, muitas das vezes, para abordar estes temas, vou buscar inspirações a temas diferentes, quer seja de física estatística, quer seja de mecânica de fluidos. Já nem estamos a falar das cadeiras que são fundamentais a tudo, que são as matemáticas, as mecânicas quânticas, as mecânicas analíticas e por aí fora, que de uma forma ou de outra acabam por ser transversais a tudo aquilo que tu fazes em física, não é? Ou se calhar não completamente transversais, mas ajudam-te a ter uma visão diferente de muitos dos outros temas. Oficinas, por exemplo, que eu, se fosse físico experimental, oficinas foi uma das cadeiras que eu mais... Eu não sei se ainda existe a cadeira de oficinas em física. Foi uma das cadeiras que eu detestei em física, vou ser honesto. E eu já precisei de saber fazer coisas que aprendia, que supostamente devia ter aprendido em oficinas. Principalmente se fores um físico experimental. Se fores um físico experimental, a física experimental é uma física do desenrascar. Okay? Se tu precisas de uma peça que não existe, tens que a desenhar. Se tu precisas de um circuito que não existe, tens que o fabricar. Se tu precisas de um código que não existe, tens que o escrever. A física experimental é muito tens um problema, desenrasca-te. Porque muitas das vezes não há solução que tu possas comprar, não há solução que tu possas ir buscar. Por isso depende muito do problema em específico, mas eu não te consigo dar um conjunto de cadeiras que eu dissesse, sem estas cadeiras teria sido mais difícil, ou seria mais difícil fazer a minha investigação. É complicado. Muito bem. Alexandre? Para a próxima pergunta, o Tomás, que está agora a acabar o mestrado, pergunta como é que é a transição entre o mestrado e o doutoramento, e mesmo depois do doutoramento, como é que é a transição para a vida laboral mesmo, académica? Eu acho que a transição é um bocadinho mais notória entre o mestrado e o doutoramento e não tanto entre o doutoramento e a investigação. Pelo menos no meu caso não foi assim. Não sei até que ponto o meu caso é atípico, porque muitas das vezes o Hugo sabe desta realidade que eu vou falar, porque ele teve o mesmo orientador que eu. A minha orientação durante o meu doutoramento foi basicamente 1 hora por semana. Isto era a minha dose de orientação. O que quer dizer que eu, desde muito cedo no meu doutoramento, inclusive na tese de mestrado, porque foi com o mesmo orientador, eu tive que ser capaz de gerir o meu tempo, gerir a minha investigação, gerir a minha carreira científica. E eu não estou a dizer isto no mau sentido, não estou a dizer isto com o intuito de dizer que eu senti falta de ter um orientador mais presente. Eu acho que parcialmente o teu doutoramento é para te treinar, ou se não para te treinar, para filtrar as pessoas que são capazes de ser independentes de forma científica ou não. Se tu fores capaz de o ser, vais fazer um bom doutoramento e vais ser capaz de ser independente depois para o resto da tua vida científica, que vais ter que o ser de uma maneira ou de outra. Se não fores capaz de o fazer durante o doutoramento, não vale a pena estar a arrastar o doutoramento, porque não vai resultar em nada de bom daí para a frente. E esta necessidade de ser independente de forma científica, eu acho que se tens que anotar, vais notar mais entre o mestrado e o doutoramento. E não entre o doutoramento e depois o resto de uma carreira científica. Mas acima de tudo, tu deixas de ter cadeiras, deixas de ter exames, deixas de ter coisas que te mandam fazer ou que tens que fazer, e tens que ser tu a gerir aquilo que tu tens que aprender, tens que ser tu a ir a perceber o que é que tu tens que aprender para fazer o teu trabalho bem. E se calhar é isto que é nesta transição que tu vais sentir um bocadinho mais de diferença. Não tanto depois do doutoramento. Se fizeres um doutoramento como eles são supostos ser feitos, que é para treinar parcialmente a tua independência científica, não vais sentir esta dificuldade nenhuma em transitar do doutoramento para uma carreira científica, digamos. Muito bem, muito obrigado, João. Mais uma questão aqui, Alexandre. A próxima pergunta é da Francisca. Pergunta como é que um aluno de MEF se compara com alunos de Física ou de Engenharia Física de outras universidades com quem trabalhou.
Em que é que está em vantagem e em que é que está em desvantagem? Excelente questão. Ok. Eu, na verdade, eu acho que nunca trabalhei com alunos de física de outras universidades em Portugal. Eu trabalhei com alunos de física de outros países em Portugal, trabalho com muitos alunos de física de outros países agora em Londres. Por isso, eu até, estranhamente, eu sou mais capaz de comparar com, vamos pôr, alunos estrangeiros no mesmo bloco, porque depois não consigo especificar universidades, mas não te consigo comparar tanto com alunos de física de outras universidades em Portugal. Mas em relação a alunos de física de outros países, eu já trabalhei com alunos de muitos sítios, muitas universidades que tradicionalmente são vistas como universidades de topo, como Imperial, Cambridge, Oxford e por aí fora. E eu nunca senti que a nossa formação fosse mais fraca. Eu acho que até certo ponto nós temos uma formação mais holística e mais se calhar parcialmente por o nosso curso ser um curso de Engenharia Física Tecnológica e não só um curso de Engenharia Física ou só um curso de Física. Acho que o produto desta maior generalidade é que tu acabas por aprender mais coisas e acabas por ser capaz de fazer um trabalho mais transversal e teres mais competências ou competências mais transversais. E isso muitas das vezes se torna bastante útil numa carreira científica. Eu acho que a qualidade, não sei se é da qualidade do ensino, eu acho que mais do que da qualidade do ensino, e não estou a fazer nenhuma crítica de valor em relação aos professores do nosso departamento, mas acho que há um nível de competências que há um nível de dificuldade do nosso curso tem fama de ser difícil e acho que é difícil por um bom motivo. E acho que esse nível de exigência te leva a estar muito bem preparado e tão bem preparado como qualquer outro aluno com quem eu tenha trabalhado, vindo ele de onde tenha vindo. Muito bem. Já agora acrescentava só aqui uma questão, que não é só a questão não se trata só de treino técnico, mas também da questão da cultura científica, não é? Portanto, a maneira como tu és exposto durante o curso a diferentes temas fazem com que tenhas uma bagagem científica muito grande. Eu também lembro-me que na altura em que fui fazer pós-doc, havia pessoas que eram muito mais especializadas do que eu em óptica quântica, por exemplo, pessoas que sabiam muitos detalhes técnicos de óptica quântica, mas depois que em matéria condensada, ou física de plasmas, ou mesmo física de fluidos, sabiam mesmo muito pouco, ou quase nada. E eu percebi rapidamente que a formação, e foi aí nessas alturas que eu comecei a agradecer ao técnico, de facto, a formação transversal que nós temos em física, não é? Que é mesmo bastante larga e permite-nos atacar diferentes coisas. Sim, é verdade. Eu também sinto isso. Também sinto que há muitas pessoas muito inteligentes e muito capazes numa componente técnica muito específica, mas muitas vezes falta uma visão mais genérica da física, que eu acho que, por um motivo ou por outro, os alunos do técnico, ou pelo menos as pessoas que eu conhecia da minha altura do técnico, acabavam por ter. Eu acho que até certo ponto, há uma falta de especialização que acaba por ser benéfica à formação que nós temos no técnico. Muito obrigado, João. Há mais aqui alguma questão que o Alexandre queira colocar? Sim. A partir do próximo ano letivo, o MEFT, como a maior parte todos os cursos de técnica, essencialmente, vão sofrer uma reestruturação que tem que ver com o fim dos mestrados integrados. E uma das opções que se tomou foi permitir mais flexibilidade na licenciatura, para ter uma licenciatura coesa e que chegue ao fim de alguma história. A Tânia, nesse sentido, pergunta se acha que disciplinas como, por exemplo, mecânica analítica passarem a ser opcionais é algo que faz sentido, é um bom preço a pagar por essa flexibilidade, ou se realmente há uma formação, ou se realmente, por exemplo, essa disciplina faz parte da formação essencial para um aluno de método. Não é óbvio responder a essa pergunta, porque eu diria que há um conjunto de formação de base que é indiscutível ter que fazer parte
de uma estrutura obrigatória num curso, correto? Não estou a falar só das matemáticas, programação, sem dúvida, tem que de uma forma ou de outra fazer parte de uma estrutura de base em qualquer curso de física. Cadeiras básicas de física, como mecânica de ondas, eletromagnetismo, mecânica quântica, por aí fora, têm que fazer parte. Mecânica analítica é discutível, apesar que eu acho que se tu realmente vais fazer um curso de mecânica analítica, quando percebes de mecânica analítica, tu consegues perceber muito daquilo que tu fazes em física noutras áreas, inclusive a mecânica quântica, a teoria de campo, até certo ponto. Aparece de forma mascarada em muitas áreas, ok? Porque é uma abordagem diferente da física. Ou é uma abordagem mais universal a problemas de física, digamos. Se deve fazer parte, se esse exemplo específico deve fazer parte ou não de uma estrutura de base, é discutível. O que eu acho que é importante se realmente vai haver esta mudança, eu acho que é importante manter uma certa flexibilidade para, se tu quiseres ir fazer sistemas digitais, se tu quiseres ir fazer controle, seja o que for, a outros sítios, teres essa capacidade. Porque chega a um certo ponto onde deixa de ser relevante aquilo que tu aprendeste e começa a ser relevante aquilo que tu és capaz de aprender sozinho. E eu acho que há muita coisa, depois de eu acabar os meus 5 anos no curso, há muita coisa que eu não sei, mas eu nunca senti que houvesse nada que eu não possa aprender. Eu acho que é importante manter esse equilíbrio de maneira a tu conseguires, ao fim de 3 ou 5 anos, seja o que for, muita coisa tu não aprendeste, mas não há nada que tu não consigas abordar, ok? Por isso, chega a um certo ponto onde a discussão é um bocado inútil, digamos. Mecânica analítica, por exemplo, como outros exemplos quaisquer, eletrodinâmica, seja o que for, há argumentos, podes manter, há argumentos, podes tirar, mas eu acho que o importante é manteres uma certa versatilidade e uma certa generalidade no curso, de maneira a tu, se realmente depois quiseres ir aprender estas coisas, tenhas facilidade e não tenhas problemas em fazer, que eu acho que nesta altura, ou pelo menos o curso ao qual eu fui sujeito, deixou-me esta possibilidade de ir abordar outros temas, se fosse o caso. Muito bem. João, muito obrigado. Penso que estamos a chegar ao fim, ou temos mais alguma questão aqui? Ainda temos... Se calhar ainda temos tempo talvez para uma questão. Temos tempo para mais uma questão. Vamos lá então. Estejam à vontade. Eu tenho tempo. Da Francisca, que pergunta: que conselho é que daria a um aluno que está agora a fazer MEF? Ok. É uma pergunta bastante genérica. Que conselho é que eu diria? Se há algum conselho que eu posso dar é: faz essencialmente as cadeiras que tu gostas, as cadeiras que dão prazer fazer, e não as cadeiras que tu achas que são mais importantes para isto ou para aquilo. Eu, por exemplo, quando escolhi a minha tese, a minha área de mestrado, na altura tinha que escolher entre física ou engenharia. Não sei se isso ainda existe ou não. Eu acabei por escolher engenharia e fiz todas as cadeiras à opção de física. Acho que fui a única pessoa a fazer isso. Eu fui para a engenharia, mas fiz relatividade geral, por exemplo, fiz teoria de campo, fiz todas essas coisas. Ninguém percebia porquê. Então, porquê que não vais para a física e depois fazes isso? Eu também queria fazer algumas na engenharia. Foi um conjunto de escolhas que não foi de todo atípico. Mas realmente é aquilo que tu achas que vais gostar, falo. Okay? Ou seja, não te limites por estruturas pré-impostas de maneira alguma. E eu acho que é isso. Acho que não tenho propriamente conselhos mais específicos a dar. E é um excelente conselho, João. Acho que toda a gente fica satisfeita por ouvir isso. Penso que estamos a chegar ao fim, não é? Portanto, tenho aqui indicações de que a nossa entrevista está a acabar. Resta-me só agradecer mais uma vez, João, a tua disponibilidade, o teu gesto de carinho para connosco e com os alunos que nos estão a assistir. E vou deixar as palavras finais ao professor Elídio. Bom, olá a todos novamente. Bom, antes de mais, Hugo, obrigadíssimo por esta entrevista muito interessante e João também, foi realmente fantástico. É sempre bom a gente ver o que tantos alunos têm para dizer. Portanto, só quero
basicamente agradecer-vos mais uma vez a estarem presentes e espero que a audiência se mantenha nas próximas sessões, vai haver mais sessões no novo semestre. Deixem-me só agradecer à coordenação e aos meus colegas da coordenação, mas muito em particular ao NUFIS, que é o Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico, que tem a equipa magnífica que torna tudo isto possível, e espero que esta cooperação entre professores e alunos continue para o novo ano. Portanto, mantenham-se saudáveis. Se não for antes, um bom Natal para todos e mais uma vez, até breve e obrigado. 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 E obrigado, João, mais